bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Isso nos ajuda muito a continuar crescendo. No último podcast estamos na sequência, uma série de pesquisas que eu fiz sobre a Guerra do Vietnã. No último podcast falamos do massacre de My Lai, onde os soldados norte-americanos falaram: finalmente estamos aqui para fazermos o que viemos fazer. Com sangue frio, sem precedentes, soldados americanos entraram na aldeia vietnamita de My Lai e em poucas horas mataram centenas de civis. Hoje, intitulei como Isqueiros dos Soldados do Vietnã. Enterre-me com o rosto para baixo. Vietnã em fogo. Branto. Durante a guerra, os soldados norte-americanos decoravam seus isqueiros com figuras icônicas, caveiras, declarações sarcásticas. Eles deveriam ser amuletos da sorte, mas também foram usados em brutais missões Zippo. Muitas coisas podem acontecer. O sargento Dennis Ulstad disse ao jornal de sua cidade natal em Billings, Montana, em dezembro de 1968. O fuzileiro naval norte-americano tinha acabado de receber uma medalha por conduzir os sobreviventes em segurança pela selva até a zona de pouso do helicóptero após um ataque Vietcong à sua patrulha no Vietnã. Ulstad sabia o que podia acontecer. Em janeiro de 69, Ulstad se apresentou para seu terceiro destacamento como o primeiro batalhão de reconhecimento dos fuzileiros navais dos Estados Unidos na província sul-vietnamita de Da Nang. Por isso, ele tinha o primeiro Recon Bien Da Nang, Vietnã, gravado na parte de trás do seu isqueiro Zippo, junto com os números 66, 67, 68, referentes aos anos de serviço. Na frente havia seu nome, posto e número de serviço. Embaixo havia um pequeno desenho, um motivo bem pequenininho, conhecido do Peanuts. Linus, com um cobertor aconchegante, uma criança filósofa que fazia comentários inteligentes, mas nunca podia ficar sem seu cobertor fofinho. O cobertor era uma espécie de proteção e ele podia até mesmo usá-lo como uma arma em uma emergência. Security Blanket, cobertor de segurança, era o nome em inglês do cobertor fofinho de Linus. Ulstad tinha Fels Security gravado diretamente sobre o motivo. O soldado sempre carregava o isqueiro com ele. Como a maioria dos seus companheiros, os Zippos eram extremamente populares entre as cerca de 3 milhões de soldados americanos que serviram no Sudeste Asiático nas décadas de 1960 e 1970. O cuboide metálico brilhante tinha uma aparência elegante e com seus cantos arredondados era fácil de segurar. Ele fazia um clique quando você abria a tampa e rangia quando você girava a roda para acender a chama. Também funcionava de forma confiável em climas quentes e úmidos. E mesmo quando o fluido do isqueiro estava baixo, o Zippo podia ser facilmente reabastecido, amarrando-o ao fio e mergulhando-o no tanque de um avião ou de um tanque mesmo.
Os pais dos soldados do Vietnã já haviam apreciado o Zippo e o levaram para a Segunda Guerra Mundial. Os repórteres de guerra relataram como esse isqueiro a gasolina da fábrica de George Grant Blaisdell, em Bradford, na Pensilvânia, que estava em um bolso do peito, chegou a salvar a vida de um soldado quando uma bala inimiga ricocheteou nele. A fama mítica da Zippo provavelmente começou nessa época, ou no mais tardar, né? Muitos soldados americanos no Vietnã consideravam seu isqueiro um amuleto da sorte e um talismã. Eles o carregavam supersticiosamente no bolso do peito. E eles o transformaram em algo único, decorado com brasões e emblemas, frases espirituosas e mensagens amargas, como: se você encontrar o meu cadáver, vá se fuder. Citações bíblicas e imagens pornográficas. Ou com motivos cômicos, como o isqueiro do sargento Dennis Ustad, que comentamos anteriormente. Os Pianuts eram particularmente populares na época. Charlie Brown, a irmã mais velha de Linus, Lucy, o cachorro Snoopy. Este último geralmente se deitava em sua cabana e lançava seus xingamentos a um inimigo imaginário em um balão de "Foda-se o Barão Vermelho!", uma alusão ao Barão Vermelho Manfred von Richthofen, o lendário piloto de caça alemão da Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados cresceram com suas histórias em quadrinhos do Pianuts, que apareceram pela primeira vez em 1950. Havia também uma tira de desenho animado em cada edição da revista do Exército Stars and Strips. Com os Zippos, os jovens americanos carregavam consigo seus pequenos heróis do cotidiano. Às vezes, porém, um Zippo era perdido. Às vezes, um Zippo era roubado ou jogado fora. Então você comprava um novo por $1,80 numa das lojas do exército. Era possível mandar gravá-lo por vietnamitas em bancas da rua. Quase todo mundo tinha uma, mesmo que não fossem fumantes. O dispensador de chamas era visto como um utensílio útil, que muitas pessoas já conheciam dos seus dias de escotismo. Entretanto, seu uso na selva tinha pouco a ver com o romantismo dos escoteiros. A Zippo atraiu muita atenção no Vietnã quando a emissora de televisão americana, CBS, transmitiu uma reportagem de seu correspondente Morley Safer, de 5 de agosto de 1966. Safer havia acompanhado uma tropa de fuzileiros navais dos Estados Unidos a um vilarejo e testemunhou como os soldados incendiaram cabanas com seus Zippos. Essa foi uma das infames missões de busca e destruição com as quais os Estados Unidos tentaram rastrear os Vietcongs e destruir seus meios de subsistência. Depois que o Pentágono tentou, em vão, impedir a reportagem, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, irritado, ligou para o chefe da estação e gritou ao telefone: "Frank, esse é seu presidente e ontem seus rapazes cagaram na bandeira americana." Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos foram retratados na mídia não como libertadores, mas como destruidores. E o Zippo desempenhou um papel inglório de protagonista. Essa não seria a única vez. Missão Zippo logo se tornou parte da gíria dos soldados. O nome da marca tornou-se sinônimo de lança-chamas, ou foi usado como sinônimo do verbo to torch, incendiar. No final de janeiro de 1968, a ofensiva do Tet TT, que decidiu a guerra dos Vietcongs,
fez com que o público americano percebesse a extensão das atividades clandestinas vietnamitas que estavam enfrentando. Como resultado, as tropas terrestres queimaram tudo que dava a impressão de ser um esconderijo partidário. No ano da eleição presidencial, imagens dos soldados mutilados, vilarejos destruídos e florestas desfolhadas chegaram ao público da televisão americana. O clima entre a população mudou e também se refletiu na superfície cromada dos zipos dos soldados. Declaração de protestos, slogans contra a guerra, sinais de paz eram cada vez mais encontrados neles. No mesmo ano, as negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte começaram em Paris. O sucessor de Johnson, Richard Nixon, viu apenas uma saída. Ele tinha que tirar suas próprias tropas de guerra sem perder a reputação. O acordo foi finalmente alcançado em janeiro de 1973. Ele selou um cessar-fogo imediato e a retirada completa das tropas norte-americanas até o final de março. Apenas cerca de 1.000 conselheiros militares permaneceram no país. Mas os combates não terminaram aí. Somente 2 anos depois é que os tanques norte-vietnamitas romperam o portal de treliça do Palácio Presidencial em Saigon. Os últimos americanos fugiram de helicóptero de um telhado no terreno da Embaixada dos Estados Unidos na noite de 30 de abril de 1975. Apenas 1 ano depois, a derrota humilhante parecia quase esquecida. 10 anos depois, o assunto voltou à consciência pública, quando o presidente dos Estados Unidos, agora Ronald Reagan, tentou reinterpretar o desastre do Vietnã como uma vitória moral. Interpretou a morte dos mais de 58.000 soldados norte-americanos como um sacrifício altruísta na luta contra a tirania comunista. Séries de TV e memória de veteranos reviveram os horrores da guerra. A mídia noticiou sobre os ex-soldados desolados escondidos nas montanhas, sobre ex-guias que, viciados em álcool ou heroína, nunca conseguiram voltar à vida cotidiana e ao trabalho. A crescente luta da lembrança os transfigurou em heróis trágicos. E os hipos se tornaram testemunhas únicas dessas biografias. Rapidamente se espalhou no Vietnã a notícia de que os antigos isqueiros americanos eram lembranças valiosas e cobiçadas pelos turistas. Comerciantes e vendedores ambulantes estavam à procura deles, e um mercado por esses objetos devocionais surgiu em Saigon. Para os vietnamitas, o zipo era evidentemente muito menos um souvenir significativo do que uma mera mercadoria. Quando a demanda superou a oferta, as gravuras familiares foram simplesmente riscadas em um número cada vez maior de isqueiros. Os zipos do Vietnã agora são comercializados na internet. O colecionador suíço Rolf Gerster estima que 90 a 95% dos zipos em circulação são falsos. Depois de cair em uma imitação, ele se especializou na identificação dos zipos. Com um pouco de sorte, diz Gerster, ainda há uma chance de adquirir originais. Entretanto, o que o fascina particularmente não é tanto a compra em si. O mais empolgante é a pesquisa, diz Gerster, para rastrear o proprietário original. Não é fácil traçar a rota exata que um zipo tomou no Vietnã.
O isqueiro do fuzileiro naval Dennis Ulstad também foi oferecido na internet um dia. O Zippo, com a ilustração de Linus com o cobertor de pelúcia, foi parar no eBay. Um comerciante militar o havia listado. Como em todas as suas novas aquisições, Gerster também prestou atenção à autenticidade nesse caso. O comerciante também forneceu provas da existência de um certo sargento Dennis Ulstad. Um artigo de jornal sobre o soldado Ulstad, de sua cidade natal, Billings. Gerster ficou sabendo que não podia mais entrar em contato com o proprietário original da Zippo. Assim como o cobertor aconchegante de Linus não era a garantia de segurança real, o isqueiro de Ulstad não era bom para dar sorte. Com apenas 21 dias de sua terceira missão, o fuzileiro naval dos Estados Unidos sofreu um acidente durante uma missão de reconhecimento. O jovem, de 21 anos, estava pendurado em uma escada do lado de fora do helicóptero, quando o helicóptero perdeu altitude repentinamente. Ulstad caiu em um rio e se afogou. Mais tarde, seus companheiros o resgataram da área controlada pelo inimigo, perto de An Hoa, na província de Quang Nam. O exército trouxe o corpo para casa e, com ele, o isqueiro.